iniciamos a segunda temporada do EduCast com uma convidada mais que especial, Laira, estudante de obstetrícia. Antes de começarmos, gostaríamos de dar um anúncio muito importante. Fechamos uma nova parceria com a Casa de Bolos, que nos trará novas oportunidades e nos favorecerá no nosso projeto. Antes da gente começar mesmo a fazer as perguntas, a gente gostaria de saber o que é e o que faz um obstetriz. Um obstetriz, ele é muito mais do que o nome diz. Muitas pessoas acham que é como se fosse um obstetra, mas a gente está mais parecido com uma parteira. Eu não sei se é da época de vocês, se é da época da mãe de vocês, do pai de vocês, mas desde que existe ser humano, bebês nascem, pessoas parem. Então, desde que existe o ser humano, existe alguém que vai auxiliar aquela mulher, aquela pessoa que está gestando, aquela pessoa que está parindo. Muitas vezes era o marido, mas com o decorrer do tempo passou-se a ser o que a gente chamava de parteira. E aí depois, com essa medicalização do corpo, virou o médico, que seria o que a gente chama hoje de obstetra. A obstetriz, a obstetrícia, a ideia do curso é humanizar, é voltar para as raízes. Então, é deixar de ver aquele ser, aquela pessoa que está gestando como um corpo do qual vai acontecer algo, mas ver ela em todos os seus aspectos biopsicossocial. Quando a gente fala biopsicossocial, não sei se vocês entendem muito bem isso, é olhar, por exemplo, a Bianca, ela é uma pessoa que ela tem as suas necessidades físicas enquanto mulher que vai estar gestando, que vai estar parindo, ela tem as suas necessidades mentais, ela tem as suas necessidades emocionais. E social, ela tem uma vida, ela tem uma história, ela tem um contexto em que ela está inserida. Então não adianta eu olhar para ela só como a mulher que chegou com 2 dedos de dilatação parindo, não. Ela é uma pessoa com um nome, com uma história, com traumas, com dificuldades e com sonhos. Então você tem que ver todo esse contexto. E a obstetrícia, por mais que ela seja chamada obstetrícia, ela não é apenas sobre o trabalho de parto. Ela está ali desde a primeira menarca, né, que é a primeira menstruação daquela pessoa, até a menopausa e até depois da menopausa também. Com foco, é claro, no período gravídico, que é a gestação, o parto e o puerpério, que é esse período pós-parto. E a obstetrícia hoje, ela vem muito para trazer essa ideia de devolver para a mulher o controle sobre o próprio corpo dela, para a pessoa que está gestando ou para a pessoa que se intitula como mulher. Porque hoje, quando a gente fala de corpos, a gente não fala só homens e mulheres, a gente fala sobre pessoas. E essas pessoas, elas têm suas necessidades independente de como elas vieram ao mundo e das coisas pelas quais elas passaram. Basicamente, não sei se... E o que mais te inspira nessa profissão? Eu acho que a gente está tão acostumada a deixar as pessoas controlarem os nossos próprios corpos, então, se a gente é mulher, a gente não pode estar com a manga para baixo, a gente tem que estar com a manga para cima. Se a gente é mulher, a gente não pode sentar do jeito que a gente quer, a gente tem que fechar a perninha. Se a gente é mulher e a gente vai parir, a gente não pode gritar. Onde você já se viu? Ai, uma mulher chegou no hospital gritando de dor? Como pode? Isso é um parto. Não é só um parto. Ai, como pode? A mulher quer parir em casa, que coisa horrível. Vai pegar infecção e um hospital. Não é um lugar que tem mais infecção? Onde você vai achar as principais bactérias que existem hoje? No hospital. Ai, onde que pode? Você é mulher? Nossa, esse movimento feminista quer matar os homens. Desde quando? Ai, mas vocês são contra médico. Não. Nós, enquanto pessoal da equipe, enquanto pessoal da equipe de enfermagem, que a gente faz parte do grupo da equipe de enfermagem, enquanto liderança, porque nós vamos ser lideranças dentro de um hospital, a gente quer que o corpo da mulher seja respeitado, que a história da mulher seja respeitada. E a obstetrícia é linda porque, eu não sei se vocês já chegaram a ver, mas todos os cursos têm um animal. O nosso é o canguru, porque ele tá sempre com o bebezinho dentro da barriga dele, que é essa ideia de cuidado, de humanização. Não só
de humanização da mulher com a criança, mas de toda uma rede. Então, é aquela rede de cuidado para com a mulher. Porque quando o bebê nasce, e isso eu aprendi muito, quando o bebê nasce, tá todo mundo olhando pro bebê. Mas o que tá acontecendo com aquela mulher? Ninguém pergunta se ela tá bem, se ela quer um McDonald's, se ela quer tomar uma água. Todo mundo só falou, olha, você é mãe, você precisa fazer agora. E a obstetrícia me mostrou que eu tenho que olhar muito mais para quem está se transformando do que para quem já está ali nascendo. O bebê ele vai ser transformado ao decorrer da vida. A mulher, em um segundo, ela passa de uma pessoa para uma mãe. E ela não pode ser resumida apenas a uma mãe. Ela continua com as suas necessidades de mulher, de membro de uma sociedade, às vezes de esposa, de filha, de irmã. Então a gente não pode olhar apenas para a gravidez, para esses processos como uma doença. E a obstetrícia mostra muito isso, é a humanizar. Humanizar não é só tratar, falar, oi, qual que é o seu nome, como você que eu te chamo. Humanizar é você olhar para a pessoa e falar, tá tudo bem? Você quer um McDonald's? Eu trago escondido aqui para você. E é o que a gente faz. E é o que falta hoje no hospital. Porque quando você vai no hospital, você pensa, ai, 4 horas sentada, para escutar alguém brigando com outra pessoa, para mim ir embora pior do que eu voltei. A intenção não é essa. A intenção é você chegar no hospital, que já é um lugar terrível, e você sair um pouco melhor do que como você entrou. Não necessariamente por estar melhor em questão de doença, mas às vezes você recebeu uma palavra de afeto da pessoa que estava cuidando de você. Ou às vezes você percebeu que a pessoa que estava cuidando de você queria estar cuidando de você. Isso que é o mais importante, né? Na sua visão, qual é o desafio assim, mais enfrentado na obstetrícia atualmente? Sucateamento. Eu acho que é o que o governo gosta de fazer com quase tudo, principalmente quando se fala da saúde da mulher. Sucateamento em questão de saúde sexual reprodutiva, de educação sexual, que é o que a gente vê muito hoje, sobre bloquear. Então os professores eles não podem falar tudo que eles precisavam falar. O professor de biologia não pode ensinar tudo que ele gostaria de ensinar. A obstetriz ela não pode te dar liberdade para fazer o que ela gostaria que você pudesse fazer. Só que se a gente pensa em corpos livres, a gente pensa em autonomia. Se a gente pensa em autonomia, a gente pensa em cada um fazer aquilo que sente bem dentro das possibilidades. E a gente não pode, às vezes porque o médico não deixa, porque o médico quer controlar tudo. Ele quer controlar o seu método contraceptivo, se você vai usar, se você não vai usar. Ele quer controlar o seu corpo, ele quer controlar a sua orientação sexual. Ele quer controlar a sua vestimenta, ele quer controlar o seu penteado, a forma que você vai agir. Ele quer controlar a forma que uma professora pode olhar para um aluno. Ele quer controlar a forma que uma escola vai ensinar os seus alunos. Só que, hoje em dia, a maioria dos casos de violência acontece dentro da própria família. E uma das maiores redes de apoio que crianças e adolescentes vão ter é a escola. Só que a partir do momento que a prefeitura, que o governo, que o ministério, que quem estiver em cima, não deixar que tenha esse contato direto, quem que vai ser a rede de apoio? Ninguém. Sucateamento é a principal questão. É a pior e a principal questão. É não deixar você fazer o básico pelo outro. É a falta de empatia que eles querem que todo mundo tenha com todo mundo. Baseado nesse desafio enfrentado, quais avanços você acredita que a obstetrícia precisa alcançar nos próximos anos? Avanços. Eu acho que a obstetrícia ela é um curso de luta. Desde sempre, desde 2012, se vocês forem procurar no Google, na Globo, vocês vão achar movimentos de obstetrizes em prol da saúde feminina, em prol da saúde da mulher, em prol das pessoas que gestam, das pessoas que têm o útero poderem fazer o que elas querem durante o seu momento. E é muito difícil
difícil porque a sociedade não consegue enxergar. A sociedade está tão acostumada com entregar tudo na mão do médico, com entregar a sua vida e as suas questões na mão de uma outra pessoa, que quando chega uma pessoa falando assim, você pode gritar, você pode cantar, ela fala, mas a minha mãe falou pra mim quando eu tinha 15 anos, ou quando eu falei que eu ia gestar, que eu não podia gritar porque senão as enfermeiras iam me tratar mal. Ai, mas a minha mãe falou pra mim que eu não posso ter filho com 30 anos porque eu posso morrer. Ai, mas a minha mãe falou pra mim que eu tenho que casar cedo e ter filho cedo porque é o que a sociedade quer. Então, o principal ponto é a sociedade entender como um todo que os corpos pertencem a elas mesmas. Então, o teu corpo pertence a você, o teu corpo pertence a você, o meu corpo pertence a mim. Somos pessoas diferentes, com questões diferentes, com emoções, com traumas diferentes e com sonhos diferentes. Eu posso não querer gestar e você pode querer gestar. E você pode não conseguir gestar. E a sociedade, o governo, ele tem a obrigação de atender todo mundo em todas as suas questões. Ele tem a obrigação de dar pelo menos o básico para a gente conseguir viver com dignidade. E aí o que acontece? Eles não dão o básico. Então eles querem colocar todo mundo na mesma caixinha, como se todo mundo fosse igual. E ninguém é igual. E enquanto a sociedade não entender isso, que ninguém é igual, não adianta ter movimentação, não adianta mudar prefeito, mudar governador, não adianta. É uma questão social. É reconstruir o imaginário social. Quando a gente reconstruir o imaginário social, aí sim as mudanças vão acontecer. Como você enxerga o papel da mulher na área da saúde, principalmente na obstetrícia? Ele é de vital importância, porque historicamente, a ginecologia e a obstetrícia, ela foi criada, foi desenhada por homens. Né? Durante a escravidão, corpos de mulheres negras eram usados para estudo, para que esses homens brancos conseguissem ter o que eles têm hoje, que é esses livros mais antigos de medicina. Então, é claro que eles fizeram muita coisa, de uma forma terrível, mas é muito difícil você olhar e você pensar que podia ser de outra maneira. As coisas, elas podem ser diferentes, elas precisam ser diferentes. E não vai ser diferente tão cedo, então é um pouco triste. É triste você pensar que vocês, por exemplo, são a nossa nova geração, vocês não vão estar vivendo o que a professora de vocês viveu. Talvez vocês estejam um pouquinho melhor, mas continua estando muito ruim. Porque vocês ainda vão continuar sofrendo as mesmas coisas que aquelas mulheres de séculos atrás sofreram. E isso não vai mudar tão cedo, porque a gente está acostumado a deixar isso acontecer. Voltando um pouco para trás, a gente queria saber como a sua família reagiu quando você contou que queria seguir a obstetrícia. A minha mãe, meu pai, meus irmãos, e se eu falasse pra eles, eu quero vender bolo de pote. Eles, você vai vender bolo de pote, papai? Sempre foi um apoio muito grande de todas as partes. Eles acreditavam mais em mim do que eu. Eu sou muito ruim comigo mesma, eu acho, de vez em quando. A gente costuma achar que a gente é muito ruim pra tudo, mas às vezes a gente só não confia em nós mesmos. Minha família me apoiou muito. Tanto que todas as vezes que eu saía das provas, eu via pra minha mãe e falava, não dá, hoje não vai dar. Aí a gente ia pra outra, vai dar sim, você sabe, você estudou, não vai dar, não. Vai dar, não vai dar. E foi nessa. Se amanhã eu quiser trocar de curso, eu tenho certeza que eles vão me apoiar. Foi extremamente importante, assim, pra mim. O que você acha que as pessoas assim, mais se surpreendem quando você fala da obstetrícia? Que as pessoas acham que você precisa fazer medicina ou enfermagem para se especializar em obstetrícia. Mas existe uma graduação, que é de obstetrícia. Então você não precisa fazer todos esses 6 anos para depois seguir essa área que você quer. Se você tem um desejo de ir para essa área, se o seu sonho é trabalhar com humanização, se o seu sonho é trabalhar com mulheres, com pessoas que gestam,
respeitando o corpo delas, já têm essa graduação. E as pessoas ficam, como assim você não faz medicina? Não, eu faço obstetrícia. E existe algum momento em que você quase desistiu e pensou em mudar de caminho? Toda semana. Nossa Senhora! A faculdade é uma terra de ninguém. Não querendo assustar vocês, mas a gente mora numa cidade de interior. A gente tem que entender isso. Eu estudo na USP, que é em São Paulo. Lá você encontra de tudo. Das pessoas mais diferentes, dos cantos mais diferentes do Brasil, para pessoas com rendas gritantes. A diferença socioeconômica é enorme, enorme. E, infelizmente ou felizmente, a gente costuma se comparar muito. Eu acho que é uma questão até muito feminina de se comparar. Então você compara o seu visual com outra pessoa, você compara as suas posses com outra pessoa, você compara o que você tem com o que a outra pessoa tem, você compara seu tempo. Então assim, eu sempre trabalhei. E aí eu ficava, nossa, tô cansada. Aí chegava alguém, ai, que eu fui na academia, fiz pilates, que eu fiz não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí você fica pensando, nossa, mas só deu tempo de eu chegar em casa e essa pessoa já fez tudo isso. E aí você vai começando a se comparar e você fica pensando, nossa, eu acho que eu não mereço estar aqui, eu acho que eu não sou boa o suficiente, eu acho que as pessoas que vão ser atendidas merecem uma pessoa boa o suficiente. E aí você começa a ficar triste. Aí você começa a querer desistir. Só que aí você lembra, pelo menos eu tenho no meu guarda-roupa, tem uma parte do armário, que na época que eu estudava eu fazia calendário. Então eu tenho um calendário com um monte de checklist. Nossa, que negócio deve ter uns 5 anos lá grudado, não sei como caiu. Toda vez que eu fico triste, que eu abro ali, aí eu olho e fico, nossa. Eu sou o meu sonho de 6 anos atrás. Eu sou exatamente o que eu sonhei 6 anos atrás. Sem tirar, sem pôr nada. Tudo que eu sonhava quando eu era menor, quando eu tava no 9º ano, quando eu tava no 8º, no 6º, hoje eu conquistei. Então, não sou ruim, eu sou maravilhosa. Porque na época que eu tava no 5º, no 6º, no 9º ano, eu achava que eu nunca ia conseguir. Se naquela época eu achava que nunca ia conseguir, eu conseguia, porque eu sou perfeita, eu sou maravilhosa, uma diva. Não tem como. Eu sou maravilhosa. E se a gente não pode desistir. Essa é a questão. A gente tem que ser leal a nós mesmos. A gente não costuma ser leal a gente mesmo. A gente não costuma ser leal aos nossos sonhos. A gente costuma ser leal ao outro. Então, seu pai quer que você seja bem. Que você esteja bem, que você esteja formado. Ai, mas meu pai quer que eu esteja formada, mas eu não vou conseguir passar naquela prova. E se eu passar, são 6 anos pra mim me formar. E aí? Como que meus pais vão ficar nessa situação? Ah não, eu vou fazer um curso de 2 anos e meio, que aí eu me formo, trabalho, e aí meus pais vão estar bem. Mas você não vai estar feliz com isso. Então, eu já pensei muito em desistir. Acho que mesmo me reencontrando na graduação, desistir, principalmente quando você vê as dificuldades, quando você realmente entra naquele mundo, que a gente tá aqui no nosso mundinho, né? Quando a gente vê que o mundo é muito maior do que aquele nosso mundinho, é assustador. E o que é assustador te paralisa. Só que você tem que lembrar que você tá ali e um dia você foi o seu sonho. Se um dia você foi o seu sonho, daqui a alguns anos você também vai ser o seu sonho. Só que o seu sonho vai estar um pouquinho melhor. Aí daqui a pouco você vai ser o seu sonho também. O seu sonho vai estar um pouquinho melhor. E você vai indo, de pouquinho em pouquinho, de passinho de tartaruga em passinho de tartaruga. A gente tem que lembrar que nada é imediatista. A gente tá numa geração imediatista. Ai, quero tudo agora, quero tudo pra hoje, quero tudo pra ontem. Tem que estar bom, tem que estar perfeito, tem que estar tudo certo. Mas não é assim. Nada é perfeito. E nada vai ser perfeito. Porque se fosse perfeito, por que a gente estava estudando? Se fosse perfeito, por que as pessoas fariam anos e anos de mestrado, doutorado? A gente tem que ir devagarzinho. Devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. Ah, não aguento mais, dá um passo pra trás, respira, come um docinho. Continua. Devagarzinho, 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 que uma hora você chega. A gente não pode olhar pro outro e falar, nossa, aquele ali tá na frente.
mas aquele ali o pai pagou faculdade, aquele ali vai pra faculdade de carro, aquele ali não precisa pagar um boleto, não sabe o que é conta, aquele ali não sabe escolher uma cenoura no mercado, porque nunca precisou ir. Então é entender o seu lugar e entender que você consegue no seu tempo. E aí você lembra que você não precisa só desistir. Você consegue as coisas. Mas é difícil, mas você consegue. Seguindo essa linha de raciocínio de tempo, como você acha que vai estar a sua vida profissional, a sua carreira, a vida pessoal daqui, por exemplo, 10 anos? A vida pessoal não faço a menor ideia. Eu sou uma caixinha de surpresas. A minha vida profissional, minha vida pessoal é muito ligada no que eu tô sonhando fazer no momento. Então agora que eu sou pesquisadora, minha vida pessoal tá ligada na pesquisa. Se amanhã ou depois eu estiver fazendo um estágio na sala de parto do novo hospital de Horta minha vida pessoal vai estar ligada nisso. Mas o meu sonho pessoal é trabalhar com pessoas em vulnerabilidade, que foi o que eu sempre fiz desde antes de entrar na faculdade. Eu sempre trabalhei com pessoas em situação de extrema vulnerabilidade e eu não me vejo trabalhando, por exemplo, com elites. Eu me vejo seguindo com essa questão. Eu me vejo, meu sonho da vida é ir pro Médicos Sem Fronteiras. É meu sonho da vida. Eu conheço muitas obstetrizes que já passaram por lá. Eu sei que é possível, eu sei que eles querem, que eles precisam da gente. Porque quando você fala de lugares que estão em guerra, você esquece que ali ainda tem crianças, que ali ainda tem mulheres, que ali ainda tem mulheres grávidas e que as mulheres precisam parir naquele ambiente. Então é muito necessário. E é necessário não só você estar lá para atender, mas você estar lá para dar aquele apoio naquele momento que a pessoa está precisando. Porque, infelizmente, a gente nunca viveu uma situação de guerra. Mas eu acredito que seja muito pior do que eu consigo imaginar hoje. E eu preciso e quero estar preparada para atender essas pessoas. Se você pudesse descrever sua jornada até aqui em uma palavra, qual seria e por quê? Tentativa. Tentar. Você tem que tentar. Vai tentando. Ai, não consigo. Tenta. Ai, mas eu não... Tenta. Ai, mas não deu certo dessa vez. Tenta de novo. Ai, mas eu não quero. Eu tô quebrada. Calma, respira. Toma. Calma, docinho. Tenta de novo. Vai tentando só mais uma vez, só mais uma vez, só mais uma vez. Uma hora vai dar certo. Porque eu trabalho desde os 14, registrada desde os 16. A minha vida foi uma loucura. Eu sempre ia de um lugar para outro, então eu comecei fazendo eletromecânica, só que meu sonho era ir para as Forças Armadas, para ser médica das Forças Armadas. E aí eu me encontro em obstetrícia, que não tem nada a ver com Forças Armadas. E é uma loucura, mas é tentar. Eu nunca achei que eu fosse conseguir, porque quando eu saí da escola, que falaram, se você não entrar na faculdade direto, você não vai conseguir entrar nunca, porque você vai começar a trabalhar, você não vai ter tempo para nada. E eu tentei. E aí eu não passei em um, aí eu tentei de novo. Aí eu não passei no outro, aí eu desisti. Aí eu chorei. Eu fiquei uns 3 meses chorando. Aí eu guardei 15 quilos de tanto comer chocolate. E aí eu tentei de novo. E aí eu passei. E aí você vai indo. Eu tô no 3º ano de graduação. Por 2 anos eu tentei entrar em pesquisa e eu não consegui. E eu fui tentando, e esse ano eu consegui. É tentar. Se você não tentar, você não vai conseguir. Você precisa tentar. Você precisa ser leal a você. Você precisa ser leal aos seus sonhos. Você precisa ser leal ao que você deseja. Tenta. Vai tentando, vai fazendo um show, vai sendo carrapato de professor pra você conseguir entrar nos lugares. Vai tentando. Vai tentando. Só isso. Tenta. Qual foi o melhor conselho que você já recebeu para estar aqui hoje, para estar nessa posição, para estar fazendo o seu curso? Eu não vou lembrar quem me deu. Nossa. Eu não vou lembrar exatamente quem me deu. Mas eu acredito que foi algum professor meu. Porque quando a gente tá na escola, a gente pensa, professor chato, vai dar prova pra gente. Quando a gente sai da escola e entra na faculdade, a gente lembra de todos eles, de cada conselho que eles deram. É bizarro. A gente fica, nossa, eu devia ter aproveitado um pouquinho mais aquele professor.
aquele professor fez um pouquinho mais por mim, eu não tinha reparado na época. Depois que vocês saírem da escola, vocês vão começar a perceber isso, é bem estranho. Mas me falaram assim que eu tinha que dar o meu melhor dentro das condições que eu tinha, enquanto eu não tinha condições de fazer melhor ainda. E foi o que eu levei pra vida. Eu vou fazer o meu melhor enquanto eu estiver aqui. Eu tô aqui, eu vou fazer o meu melhor aqui. Tudo que eu conseguir fazer aqui, eu faço aqui. Quando eu tiver um pouquinho melhor, eu faço melhor ainda pra sair daqui e pra cá. E aí você vai indo. E o que mais te entusiasma em desenvolver pesquisa ainda durante a graduação? Ai, o que mais me entusiasma, eu acho que é se reencontrar no outro. E no outro que você sempre acha que tá acima de você. E que realmente tá, né? Porque você sempre faz pesquisa com o professor. As minhas professoras são professoras que eu tenho uma admiração extrema por elas. Elas são meu sonho de como eu quero ser no futuro. E aí, eu queria ser como elas, e aí eu falei, não, eu vou descobrir como é que você anda, eu vou descobrir o que você come, onde você vive, como você dorme. E aí você vai fazendo, você vai entendendo como que aquela pessoa chegou ali. Porque nos primeiros dias de aula a professora se apresenta. Aqui eu tenho 50 mil pesquisas, 50 mil artigos, 50 mil cursos, 50 mil mestrados, 50 mil doutorado, 15 Nobel, 30 troféus de não sei o quê. E você fica, eu quero ser como você. E aí quando você tá na pesquisa, você fala, é possível ser como você começou daqui. E os professores, pelo menos as minhas professoras, elas falam, eu comecei mais pra lá ainda, e eu tô aqui. Então se ela começou mais pra lá e eu tô daqui, eu consigo chegar pertinho dela. Eu consigo ir junto, eu consigo ser um pouco parecida com ela. E quando a gente se encontra junto com aquela pessoa que a gente tanto admira, que a gente fala, nossa, ela tá aqui perto de mim, ai, dá pra tocar nela. Ai, o pensamento dela é tão maravilhoso, o jeito que ela cuida, o jeito que ela conversa com aquela mulher, o jeito que ela atende aquela mãe, aquela avó. E é muito bonito você ver na prática aquilo que você quer ser. Você sabe que é possível, que não é um sonho louco, que não é uma coisa que uma pessoa conseguiu fazer na vida dela e as outras, você sabe que é possível. E fazer pesquisa nessa área é o que me ajuda a entender muito a situação, a entender o agora, a sair do teórico e ir para a prática, a entender pessoas, a entender pensamentos, a entender como que as coisas funcionam e a entender que é possível chegar onde as outras pessoas chegaram. Tem algum filme, livro ou experiência que te ajudou a estar aqui também, que te inspirou a continuar, por exemplo? O Renascimento do Parto é um... Como é que chama os mini-filmes? Aqueles filmes bem pequenininhos, que é curta-metragem. Nossa, ele é maravilhoso. Toda vez que a gente assiste, a gente chora. Quer pôr as pessoas para chorar, coloca esse filme. É maravilhoso, maravilhoso. Mostra a cena de um parto, né? Mas todas as questões que envolvem aquele parto que ninguém tá olhando. Então, é muito bonito de se ver. Eu não conheci esse filme antes de entrar no curso, foi o curso que me apresentou esse filme. Mas toda vez que eu penso que não é possível, eu volto pra olhar pra ele. É muito, muito bom. Eu sugiro pra todo mundo. Todos os bichos que as pessoas que acabaram de entrar na faculdade, a gente passa esse filme porque é uma inspiração. Uma inspiração de que é possível atender as pessoas com humanidade. Tem alguma história marcante desse período como estudante que você gostaria de compartilhar? Como estudante... tem como... Eu sou doula e eu fiz o curso durante a graduação. Não posso falar nomes, porque a gente tem um contrato de sigilo, mas uma das pessoas que eu atendi enquanto doula, ela era de extrema vulnerabilidade social, ela não tinha nada, ela não tinha casa, ela morava de favor, ela tinha muitos filhos, ela era usuária e ela estava em abstinência. E ela nunca teve nada, apesar de ter muitos filhos.
ela nunca teve um enxoval, ela nunca teve um berço, ela nunca teve nada. Ela nunca teve ajuda, ela sempre foi uma pessoa muito sozinha. E enquanto a gente estava nesse processo de se conhecer, eu fui fazer a primeira visita domiciliar e ela me deu um tapete de crochê e um cacho de banana da terra. Então, às vezes a gente fica, nossa... e era voluntário. Eu faço, né, parte da Associação Donas Voluntárias. E aí eu fui de coração aberto e ela me deu uma coisa que é muito mais valioso do que se ela me fizesse um pagamento cheio. Era uma coisa que você não pensa, é te dar aquilo, a única coisa que ela tem. A única coisa que ela tinha era aquele cacho de banana e aquele tapete que ela bordou. E ela me deu. E é muito bonito isso acontecendo. Eu já falei com meninas que estavam em estágio, que as pessoas levavam sacos de laranja pra ela. Então é esse reconhecimento que pros outros não é nada, mas pra gente é tanta coisa, porque a gente entende o quanto foi difícil aquela pessoa estar com aquilo, quanto foi difícil aquela pessoa trazer aquilo pra você, porque tem toda aquela questão do preconceito, mas mesmo assim ela tá te retribuindo com tudo. E é muito importante, isso é o tudo dela. E é por isso que a gente tem que dar o tudo. Porque sempre que a gente dá o tudo, mesmo não querendo nada em troca, a gente sempre acaba recebendo ou um abraço, ou um sorriso, ou um bebê com seu nome. Você sempre acaba, mesmo não querendo, recebendo alguma coisa muito valiosa em troca. E aquele tapete tá lá em casa, quando eu tiver minha casa, ele vai estar lá, na porta da minha cozinha. Ele tá lá, guardado com muito, muito, muito amor. A banana não deu jeito, tive que comer. Você tem algum conselho para sua eu de 15 anos? Não só para você, também para as pessoas que estão assistindo a gente agora, os outros alunos, pessoas da nossa cidade que possam querer, por exemplo, seguir a mesma profissão ou que precisem de algum incentivo. Você consegue muito mais do que você imagina. A gente sempre tem mania de achar que a gente não consegue nada sem a ajuda de alguém. E a gente consegue absolutamente tudo que a gente quiser. Então, é o que eu tenho falado nas outras questões, vai tentando. Você vai conseguir. Seja leal a você. Toma água, valorize o SUS, seja leal a você. Só. E vai repetindo isso como se fosse, aí, tatua na pele. Vai tomar água, vai valorizar o SUS e seja leal a você. Se você quiser, você consegue. Vai tentando, você vai conseguir. Uma hora ou outra vai chegar o seu momento e você vai conseguir, vai ser muito gratificante. E aí quando você olhar pra trás, você vai ver que você era o seu sonho. Então vale a pena. Qual foi a maior lição que você aprendeu trabalhando diretamente com gestantes? A maior lição, nossa, a maior lição de vida. Uma vez, uma mulher muito mais velha, né, a gente chama de gestante idosa, que é uma gestante acima de 40 anos. Ela disse que ninguém nunca tinha olhado pra ela, porque o corpo grita. Ele não fala, ele grita. Às vezes aquela mulher, ela tá tão acostumada com aquela situação ruim de só ter que ir. E aí você olha pra aquela pessoa com aquele olhar de empatia e você vê no olhar dela que ela precisa falar, que ela precisa conversar, que ela precisa desabafar, que ela tá com uma dor interna que ela não tá conseguindo pôr pra fora. E aí quando você olha pra ela, tá tudo bem? Você quer conversar? Eu te ajudo. Você quer um pão? Eu vou buscar pra você. Você quer uma massagem? Você quer vir outro dia? Tá tudo bem. Você não quer fazer? Tá tudo bem. Aí a pessoa, ela tá me vendo. Ela não tá vendo meu corpo, ela tá me vendo. Ela tá me vendo enquanto pessoa. E quando a gente entra, a gente fica tão focado na anatomia, na doença, nas possíveis doenças, que às vezes a gente esquece de olhar. A gente fica ali tão... Ai, qual é o seu nome? Qual a sua idade? Quantos filhos? Quantos partos? Quantos não sei o quê? Quantos não sei o quê? Mas ela não olhou no seu rosto.
Ela não viu a sua face, ela não viu o seu olhar, ela não viu o seu corpo gritando. E quando aquela mulher ela olhou pra mim e falou, nossa, você me viu. Quebra você de todas as formas possíveis. De todas as formas possíveis. Às vezes você tem que entrar assim no banheiro e dar uma choradinha. Aí você lava o rosto e você volta. Porque é muito triste você ver que o básico não é feito. Assim, a empatia, no cuidado é uma coisa tão básica que você não vê acontecer. Infelizmente, agora a gente vai ter que encerrar. Mas antes, né, de terminar, a gente gostaria de agradecer mais uma vez a parceria nova que a gente fez com a Casa de Bolos. E a gente também queria te dar um presente, que é a caneca do podcast, que você pode levar pra você. É minha. É sua. E aí eu vim falando, nossa, eu quero aquela caneca, eu quero a caneca. Vou levar aqui, eu vou escondido levar ali embora. É isso, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Muito importante pra gente também. E aí a gente vai encerrar por aqui. Muito obrigada. Obrigada.